Olá, pessoal dos terceiros anos, professora Neuzeli de História. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial. Bom, o contexto da Segunda Guerra Mundial, ele começa, bem anterior a esse período, mas o marco inicial é 1939 a 1945. Foram duas imagens que foram escolhidas para colocar nesse início aqui, que são imagens que remetem a esse período. Aqui são as crianças órfãos que ficaram presas no campo de concentração. Inclusive, a gente tem um livro, que chama o Menino do Pijama Listrado, e esse livro, ele conta um pouco dessa história dessas crianças que ficavam lá do outro lado, e que ficaram órfãs devido aos problemas que surgiram na guerra. Inclusive, de acordo com os estudos, muitas dessas crianças eram oriundas de judeus que sofreram o Holocausto, no período do Holocausto. Então, são crianças que ficaram órfãs mesmo de família, sozinhas. E aqui, as duas imagens emblemáticas que são os bombardeios na cidade de Nagasaki e Hiroshima, a bomba atômica, lançada nessas duas cidades e que arrasaram a população na época e que deixaram muitos problemas posteriores, pessoas contaminadas, pessoas que desenvolveram doenças. Então, foi um problema que não foi só daquele período, daquela época, mas de um período posterior. Bom, o contexto da Segunda Guerra, como muitos pensam, alguns até acreditam que a Segunda Guerra ela seja realmente uma continuação da Primeira Guerra. Por quê? Porque os antecedentes a essa guerra têm muitas situações que são atreladas à Primeira Guerra. Uma delas seria o revanchismo entre as pessoas os países que venceram a Primeira Guerra, e a Alemanha, que ficou totalmente humilhada e arrasada na época pelo Tratado de Versalhes. Então, assim, esse revanchismo ele ficou internalizado e ele foi só aumentando cada vez mais. Os regimes políticos que foram implantados após a Primeira Guerra também, como o militarismo, o expansionismo dos nazifascistas, o totalitarismo, todas essas formas de governo que foram implantadas, elas também contribuíram para que ocorresse essa Segunda Guerra. Além disso, houve um fracasso das Ligas das Nações. Essa Liga das Nações, ela é como se fosse muito parecida com a ONU, que na época foi criada para poder apaziguar e intermediar em situações de guerra entre os países, porém ela fracassou. A crise de 1929, como já foi falado num vídeo anterior, essa crise de 29, o ponto inicial dela foi nos Estados Unidos. Porém, ela vai atingir o mundo inteiro. Então, assim, as consequências da crise de 29 também vai levar à Segunda Guerra Mundial. Além disso, o expansionismo da Alemanha, que ficou arrasado com a Primeira Guerra e depois eles vão criando forças. A gente coloca aí uma imagem ilustrativa de Hitler e com pêndulo aí tentando, hipnotizar as pessoas com suas palavras, com suas ideologias, Tem aí uma chargezinha só para a gente lembrar desse personagem aí muito temido na Segunda Guerra Mundial. Dando continuidade, nós vamos observar quais são os países que estão envolvidos na Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos aqui os países do eixo, que são a Alemanha, Itália e Japão, e os países aliados, que é a Inglaterra, a França e os Estados Unidos, e também a União Soviética, a antiga União Soviética, a Rússia. Lembrando que, na época da crise de 29,
a Rússia, ela vai sair ilesa dessa crise porque ela tinha um sistema político econômico diferente dos países capitalistas. Então, como era implantado o comunismo na Rússia na época, eles não vão sair tão lesionados como os outros países, como as outras nações. Porém, mesmo com toda essa crise que houve, esses países ainda continuam com aquele mesmo status de imperialistas, né, de países potências, visto pelos outros países de escalão de subdesenvolvimento e também menores, né? Então, eles também, mesmo com isso, eles ainda são temidos. Bom, de acordo com o contexto histórico, a Rússia ela vai entrar aqui como aliada de países capitalistas que têm ideologias diferentes, porém, para o Japão e também para a Alemanha, a Rússia é uma ameaça, né? Inclusive são vistos aí como Comando Vermelho, né? São países é um país comunista que vai ser como uma ameaça. Então vamos lá para o próximo item. Bom, por que que a Liga das Nações fracassou? Então o que que acontece? Depois que teve a Primeira Guerra, houve uma diferenciação no mapa mundial, né? Surgiram alguns pequenos países, porém, esses pequenos países, eles não tinham todo um aparato preparado em relação às potências mundiais, né? Eles precisavam passar por um processo de desenvolvimento para chegar no patamar das consideradas grandes potências mundiais. E o que que aconteceu? A partir de 1930, depois da crise de 29, houve um desejo de expansão territorial muito grande, né? Porque o que que acontece? Aquele país que saiu menos lesionado na questão da crise de 29, ou então, assim, que tinha forças ainda para buscar riquezas, buscar território, buscar supremacia, eles iam fazer de tudo nesse processo, né? Nessa busca que é muito parecida com a corrida imperialista lá da Primeira Guerra, né? Até por isso mesmo que algumas informações são muito próximas e dá-se essa ideia de que é uma continuação, né? Então aqui começa então a explodir a Segunda Guerra, como a gente vai ver. Quando acontece o quê? Né? Um dos primeiros pontos que ocorre para começar a abalar a situação é que o Japão ele vai invadir, né, esse território da Manchúria. Esse território não era do Japão, né, era da China. Então, assim, aqui já vai haver o quê? Guerra interna, né? Já vai ter guerra interna por aqui. E isso já vai começar a gerar os problemas depois diplomáticos a seguir. Bom, vamos lá então. Tem aqui uma linha do tempo. Essa linha do tempo, ela vai demonstrando fatos importantes de cada período, de cada ano que foi antecedendo e depois que sucedeu a guerra. Então, antes da guerra, né, o Japão e a Alemanha tinham feito um pacto, né? Esse pacto ele tinha como objetivo lutar contra, se protegerem contra o comunismo da Rússia, né? A Itália ela vai achar interessante e conveniente se juntar ao Japão e à Alemanha. Vai haver o chamado estupro de Nanquim. Esse assunto aqui, pessoal, eu vou deixar para vocês pesquisarem, tá? Depois eu vou estar passando as orientações, não só sobre o estupro de Nanquim, mas também de outros pactos que foram feitos no período anterior, dentro da guerra e depois da guerra, tá? Tem alguns aspectos que eu gostaria que vocês depois fizessem uma pesquisa para a gente poder estar olhando isso aí. A Alemanha, então, vai invadir os Sudetos,
que vai fazer parte da área lá de proteção, né? O eixo lá de proteção. Então, os Sudetos eles vão entrar nesse grupo, eles vão invadir esse território como uma área de proteção para poder desenvolver a raça ariana. E a Alemanha também, né, vai fazer um pacto de não agressão. Tem um nome, tá, pessoal? Esse pacto. E eu vou deixar depois que vocês pesquisem para mim. Mas assim, eles vão fazer esse pacto chamado Germano-Soviético, né? Tem outro nome também, mas esse aqui especificamente, eles vão fazer esse pacto de não agressão, né? É tudo assim, jogada mesmo, na malandragem, porque vocês vão ver que, na verdade, o danado do Hitler não vai cumprir, né? É um combinado. Mas, né, ele não é só ele que era santo, né? Stanley também não era santo, como a gente vai ver aí na charge. Então, vamos dar continuidade aqui. E a guerra, então, ela passa pela sua primeira fase. Então, na primeira fase da guerra, o que a gente vai observar? Lá a partir de 1939, que até 41, o que a gente vai ver? Que esses países do eixo, que é a Itália, a Alemanha, eles vão se destacar muito. O Japão também, mas principalmente a Itália e a Alemanha, eles vão se destacar em questões de invasões, né? Em questão de divisão de território. Então, eles vão ganhar destaque, vai ser o período de auge. Só que depois vão acontecer algumas coisas que vai mudar o ritmo da guerra. Então, olha só, esse espaço que eu falei para vocês, né? Esse espaço aqui que tinha essa fronteira de limite aqui, era chamado de espaço vital. Então, para os alemães, era importante que eles tivessem um espaço apropriado para expandir o seu povo, chamado de povo ariano, que era o povo, na concepção deles, que não tinha mistura de raça, né? Povo alemão sem mistura de raça. Na concepção dos alemães e dessa ideologia nazifascista, principalmente a nazista mesmo em si, ela era uma ideologia muito difundida por Hitler. Então, na concepção deles, né, todos os outros povos que não eram alemães, eles eram vistos como inferiores, inclusive os judeus. É importante salientar que a Alemanha, ela vai contribuir em grande parte pela destruição dos povos judeus, mas assim, houve também contribuições de outros povos, tá? De outras nações. Então, vamos aqui dar continuidade. Essa operação aqui, ó, que a Alemanha continua, né? Ela continua, eu coloquei lá na linha do tempo que até 41 a Alemanha estava abafando, né, pessoal? Então, olha só, em 41 eles fazem uma operação de invasão à Rússia, só que o que acontece? Quando eles chegam, eles vão enfrentar problemas climáticos, né? E aí, o que os países do aliados, eles vão perceber, do grupo dos aliados? Eles vão perceber que a Alemanha, ela não tinha todo esse preparo, não. Então, assim, olha só, o investimento em propaganda, em comícios, em reunir massas, né, em disseminar ideologia, isso teve um peso muito grande para conseguir juntar multidões em busca dessa vingança, desse revanchismo que eles tinham, né? Só que na verdade tinha muitas coisas que elas estavam fora do alcance. E uma dessas coisas que aconteceu no meio do caminho foi essa invasão que os alemães vão fazer e vão enfrentar problemas climáticos e eles vão recuar. E aí, quando eles recuam, eles vão perceber, os outros países vão perceber que eles não são tão imbatíveis assim, né? Então vamos lá. Aqui tem mais um slide falando um pouquinho sobre esses primeiros períodos aí, os primeiros anos, no qual os alemães eles vão realmente tomar muitos espaços, certo?
Aqui nós também, antes de continuarmos, nós vamos observar quais são os blocos que entraram em conflito, né? As potências do eixo e as potências aliadas. E aqui a ilustração do fim depois desse conflito, né? Nós temos também as batalhas que ocorreram dentro desse período da Segunda Guerra Mundial. Então, uma das batalhas foi a entrada da Itália atacando a Inglaterra no norte da África. Lembrando que, né, na Segunda Guerra Mundial ainda havia aquelas linhas, divisões territoriais dentro da África. Então, tinham muitas potências que elas comandavam países dentro da África, e a Inglaterra era um desses países que dominava algumas áreas dentro da África. Houve também uma resistência da Europa aos nazistas, ou seja, de uma certa forma, alguns países da Europa, eles começaram a observar que as ideologias lançadas por Hitler, elas eram, digamos assim, ideologias muito agressivas, eram convincentes, aparentemente era muito importante para a massa, sim, mas elas eram também muito agressivas. Então, elas tinham um intuito muito mais de vingança do que de prosperidade, se formos observar assim, alguns aspectos. E também, outra batalha que houve foi a entrada da Rússia e dos Estados Unidos. Então, a partir do momento, os Estados Unidos aqui, principalmente, a gente vai observar o seguinte, que os Estados Unidos ele usa a mesma jogada de quando foi a Primeira Guerra. Vai ficar quieto lá no canto, né? E depois eles vão entrar também aí já em 1941. Então, quando? O que que acontece que os Estados Unidos vai entrar nessa guerra? Na verdade, há um ataque numa base militar dos Estados Unidos, um ataque do Japão, que esses japoneses já haviam sido, né, advertidos, tinham sido prejudicados em questões diplomáticas, e aí então eles resolvem atacar a base de Pearl Harbor, que era uma base dos Estados Unidos. Então o que que os Estados Unidos faz? Não vai declarar guerra não é só para o Japão, vai declarar guerra para todo mundo que estava junto na mesma história, né? Que são os países do eixo. Bom, como eu disse para vocês, a primeira fase ela vai estar dentro de um contexto onde há um auge, né, da Alemanha. A partir de 1941, vai mudando toda essa trajetória da guerra e vai haver algumas batalhas e algumas derrotas e os países do eixo eles começam a perder campo, né? A gente tem aí como fato principal que é o dia D e também a libertação pelo Exército Vermelho, que é o exército da Rússia, de países que estavam sob tutela do grupo do eixo, né? Então, isso aí historicamente, é um fator importante na época da guerra, né? Que eles estavam lá submetidos a esses países do eixo. Então, olha só, os Estados Unidos ele só vai entrar em 41 depois desse ataque japonês. Mas em outras regiões, quer dizer, a Segunda Guerra, ela vai ter aspectos muito parecidos, muito próximos da Primeira Guerra. Por quê? Porque não vai ficar só entre as potências ali. Ela vai espalhar pelo mundo. Todos esses espaços onde havia uma conexão entre potência e colônia, digamos assim, entre aspas, vai haver guerra, né? Então, essa guerra ela vai se expandir. Então, aqui a gente vai ter algumas imagens. Essas imagens aqui remetem ao chamado dia D, tá, pessoal? Então, essa imagem, ela tem muito a ver com esse dia D que a gente vai falar logo a seguir. Tem também um outro fator importante, que é sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra.
que é na época de Vargas, né? Então, Vargas não foi de 1939, né? E 30 lá, foi 39 e ele faz o Estado Novo. Então, 1939, quando começa a Segunda Guerra, Vargas ainda estava lá no poder, né? Então, ele, de 30 até 45, Vargas estava no poder. E acaba que pega parte desse governo. E exatamente na época de 39, quando começa a guerra, é quando Vargas ele implanta o sistema do Estado Novo, que é como se fosse uma ditadura, né? Então, o Brasil, né, dessa vez, ele vai ter uma participação maior do que foi na Primeira Guerra. Na Primeira Guerra foi mais questão de apoio mesmo, né? De remédios e de apoio. E aí, na Segunda Guerra, eles vão mandar 25 mil soldados. E esses soldados, parte deles morrem e parte ficam feridos. Existem algumas curiosidades acerca da guerra que é importante a gente falar e refletir, que é o seguinte: muitas vezes as pessoas pensam assim que guerra é só o que tem bomba, é o que tem, né, que tem bombardeio, que tem tiro, que tem, né, mortes desse jeito, né, assim, as cidades arrasadas e tal. Mas na verdade, hoje, no século XXI, aqui em pleno 2021, nós estamos vivendo uma guerra. Mas é uma guerra biológica, onde morre também milhões de pessoas, como na Segunda Guerra morreu 45, mais ou menos 45 milhões de pessoas. E hoje, se a gente for fazer uma contagem no mundo todo, a gente vai ter aí um número assustador de pessoas que morreram nessa guerra biológica, que é a guerra do coronavírus. Então, assim, de uma certa forma, atingiu um todo. Só que hoje é importante a gente lembrar que nós já temos alguns suportes para poder estar ajudando as pessoas que sobrevivem, né? E naquele período não era muito difundido isso. Então, algumas pessoas que saíram feridas, que sobreviveram à guerra, elas também tiveram muitos problemas psiquiátricos, porque elas viveram nessa época da guerra, né, essas situações. Então, aqui eu coloquei duas imagens que são formas de que até na época de Vargas eles usavam lá, né, o DIP, que é o que selecionava as notícias, então eles colocavam essas notícias para as pessoas estarem assistindo. E nessa mesma época, né, na época da Segunda Guerra, vai construir a, a CSN, que é a usina siderúrgica, né, lá do Rio de Janeiro. Vai ter também o empréstimo de bases aéreas e navais no Nordeste, viu, gente? Lá tem sim, viu? Ainda tem a parte histórica lá, onde foi a parte das bases navais e aéreas. A gente tem lá ainda até hoje, viu? Para visitação lá no Nordeste. E essa força expedicionária lá do Brasil, que era chamada de FEB. Então, eles foram, sim, junto com a Itália, né? Eles foram lutar ao lado da Itália. E aí depois, gente, isso vai dar um problema sério, né? Porque o Brasil, ele ficava, na época de Vargas do Estado Novo, eles ficavam bandeando, né, em cima do muro. De um lado, de outro, ora era do, era ali, era ajudado ali pelos Estados Unidos e ia para o lado dos Estados Unidos, ora era ajudado pela Itália, então assim, foi um problema sério que Vargas arrumou aí, viu? Bom, esse dia D é um dia interessante e importante, por quê? Porque foi quase que o finalzinho da guerra mesmo. Por quê? Eles conseguem fazer dois ataques simultâneos, ou seja, eles vão fazer ataque naval na França e vão fazer ataque aéreo dentro da Alemanha. Então, o que, que vai acontecer? Eles vão libertar os países, as regiões conquistadas pela Alemanha, eles vão enfraquecer, né, essa grande potência da época, e esse dia D é um dia extremamente importante para a Segunda Guerra. Vai continuar a guerra? Vai, mas vai ser com menos força, né?
E aqui, então, né, tem algumas informações sobre esse dia D. Aqui eu coloquei o finalzinho da guerra já, né, quando a Alemanha se rende e, né, a hipótese de que Hitler suicidou-se, né? Não tem nenhum indício assim verdadeiro que comprove de fato que ele se suicidou. E aqui também, né, finalzinho, quando os Estados Unidos então bombardeia as duas cidades do Japão, arrasando as duas cidades, matando mais de 300 mil pessoas, civis, pessoas que não tinham nada a ver com questões militares, com a guerra, mas foram atingidas. E então o Japão se rende. Aqui algumas imagens também desse período. E por fim, né, as consequências da guerra. Então, as consequências da guerra já tem aí, né, os 45, mais ou menos 45 milhões de mortos e também a criação da ONU, que foi uma repaginada na Liga das Nações, o fortalecimento dos Estados Unidos, apesar de entrar na guerra no final, né, de ter tido baixa, mas infelizmente, né, ainda sobressai aí, como diz o outro. E a Rússia, né, destruída materialmente, mas, né, militarmente e politicamente continuava fortalecida. Aqui, por fim, eu coloquei aqui, né, mais ou menos 6 milhões de judeus mortos. Isso aqui são imagens da época, né, tem um museu que mostra, ilustra a situação, né, desses judeus, que eles ficavam em... Era como se ficassem aprisionados, né? E esses judeus, eles sofriam tudo quanto é tipo de agressão, até a morte mesmo, igual a gente poderia imaginar, né, pessoal? Então, assim, foi muito triste, é uma parte negra da história da Idade Contemporânea, e são resquícios que ficam até hoje, né, na história desse povo judeu, que foi o povo mais sacrificado, mais sofrido na época da Segunda Guerra. E aqui também eu coloquei só para finalizar essa poesia, é uma poesia de Vinícius de Moraes. E essa poesia, ela fala sobre a história das crianças que sobraram, né, das crianças que sobraram da guerra, especialmente as crianças do Japão, né, da cidade de Hiroshima e Nagasaki. E tem um vídeo que eu coloquei como sugestão aí, depois eu vou colocar para vocês no grupo também. E esse vídeo é essa poesia musicada, para a gente sentir mais ou menos assim como é que foi o que o autor quis passar, né, toda essa vivência dessas crianças, tá bom? Então, era isso para hoje, a aula de hoje. Eu espero que vocês assistam o vídeo.